Passei 8 meses cuidando da minha nora quando ela tinha leucemia. Segurei a mão dela durante todas as sessões de quimioterapia. Usei meus contatos de 42 anos como enfermeira para conseguir o melhor médico, o melhor tratamento, o transplante de medula que salvou a vida dela. Ela chorou nos meus braços e prometeu que quando eu precisasse, ela cuidaria de mim. 3 anos depois, viúva e sozinha, vendi meu apartamento por R$280 mil e dei 200 mil para ela e meu filho construírem um anexo para eu morar. Eles reformaram a casa inteira com meu dinheiro, fizeram uma suíte master de 25 metros com banheira de hidromassagem e me enfiaram num quartinho de empregada de 3 metros quadrados. Me transformaram em empregada doméstica não remunerada. E no dia que ouvi minha nora dizer no salão de beleza que estava me aguentando até eu morrer para ficar com minha aposentadoria de R$5 mil por mês, entendi. Não era esquecimento. Era crueldade calculada. E o anexo que nunca foi construído virou minha arma de libertação. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like. Porque essa história de noras ingratas é mais comum do que você imagina. Meu nome é Ivone Pereira. Tenho 70 anos. Fui enfermeira na Santa Casa de Sorocaba durante 42 anos. E esta é a história de como salvei a vida da minha nora. Dei tudo o que tinha para ela. E fui tratada pior que a empregada na casa que eu paguei. Era dezembro de 2024. 70 anos completados. 4 meses morando em Campinas com meu filho Tiago e minha nora Larissa. Domingo à tarde. Eles tinham convidado amigos para churrasco no quintal da casa reformada com meu dinheiro. Eu estava no quartinho de empregada nos fundos. 3 metros quadrados. Cama de solteiro torta. Sem armário. Banheiro minúsculo fedendo a mofo. Larissa bateu na porta. Nem esperou eu responder. Entrou. Sogra, tem gente aqui. Fica no quarto quietinha, tá? Meus amigos são jovens. A senhora vai se sentir deslocada. Deslocada. Na casa que eu paguei. Mas, Larissa, eu queria... Sogra, não complica minha vida hoje, por favor. Saiu. Fechou a porta. Fiquei ali, sentada na cama torta, ouvindo risadas do quintal, cheiro de carne assando, música alta, gente se divertindo. E eu, 70 anos. Enfermeira aposentada, viúva de 6 meses, trancada num cubículo como segredo sujo. Olhei para minhas mãos. Mãos que seguraram a mão de Larissa quando ela estava careca, vomitando, morrendo de leucemia. Mãos que salvaram a vida dela. E agora essas mesmas mãos estavam rachadas de tanto lavar louça, de tanto limpar chão, de tanto servir a família que me usava como empregada não remunerada. Naquele momento, trancada naquele quartinho enquanto ouvia a festa lá fora, eu entendi algo fundamental. Eu havia cometido o maior erro da minha vida e precisava encontrar uma forma de consertar isso, antes que fosse tarde demais. Para você entender como cheguei naquele quartinho de empregada aos 70 anos, preciso te contar quem eu fui. Porque a mulher que aceitou ser trancada num cubículo não era a mulher que eu sempre fui. Nasci em Sorocaba, em 1954. Interior de São Paulo. Filha de José e Maria, donos de um pequeno armazém no centro da cidade. Cresci ajudando no balcão, pesando arroz, feijão, anotando fiado no caderninho. Meu pai sempre dizia: Ivone, estuda. Conhecimento é a única herança que ninguém rouba. Estudei. Fiz curso técnico de enfermagem em 1972. Comecei a trabalhar na Santa Casa de Sorocaba no mesmo ano. 18 anos de idade. Plantões de 12 horas. Salário baixo. Mas eu amava cuidar de gente. Acalmar paciente com dor. Segurar mão de quem estava com medo. Salvar vidas.
Conheci Valdir Pereira em 1975 num baile da igreja. Ele era mecânico de caminhões. Alto, forte, mãos calejadas, sorriso bonito. Dançamos a noite inteira. 3 meses depois, pediu minha mão. Casamos em 1976. Eu tinha 22 anos. Ele tinha 24. Compramos uma casinha pequena de 2 quartos no bairro Além Ponte com dinheiro emprestado do pai dele. 2 cômodos apertados, mas nossos. Eu trabalhava no hospital. Valdir trabalhava na oficina. Juntávamos cada centavo. Sonhávamos em ter filho, casa melhor, vida mais confortável. Tiago nasceu em 1982. Parto difícil. 22 horas de trabalho de parto. Mas quando segurei meu filho nos braços, todo o sofrimento valeu a pena. Bebê saudável, gordinho, olhos espertos, meu tesouro. Voltei a trabalhar quando Tiago tinha 3 meses. Precisávamos do dinheiro. Valdir ganhava pouco na oficina. Eu fazia plantões noturnos para ganhar adicional. Deixava Tiago com minha mãe. Trabalhava a noite inteira. Chegava em casa às 7 da manhã. Dava banho no bebê. Amamentava. Dormia 3 horas. Acordava, cuidava da casa. Cozinhava. À noite voltava para o hospital. Fiz isso durante anos. Trabalho, casa, filho. Pouco sono, pouco descanso. Mas feliz, porque estava construindo o futuro para Tiago. Quando Tiago tinha 8 anos, em 1990, Valdir abriu oficina própria. Pequena, 2 funcionários, mas dele. Começamos a ganhar um pouco melhor. Conseguimos vender a casinha no Além Ponte e comprar apartamento de 2 quartos no centro de Sorocaba. 80 metros quadrados, quitado em 1995, depois de 5 anos pagando prestação. 50 mil reais na época. Maior conquista da nossa vida. Tiago cresceu naquele apartamento. Menino inteligente, estudioso, educado. Eu e Valdir decidimos que ele teria oportunidades que nós não tivemos. Colocamos ele no Colégio Anglo de Sorocaba. Escola particular, cara. R$ 700 de mensalidade. Quase metade do meu salário na época. Mas Tiago merecia. Valdir fazia bicos aos finais de semana. Consertava caminhão de frete, carro de conhecido, moto de vizinho. Qualquer coisa para pagar a escola do filho. Eu fazia plantões extras. Trabalhava todo feriado, todo Natal, todo Ano Novo. Ganhava dobrado nesses dias. Dinheiro ia direto para a mensalidade de Tiago. Lembro de Tiago, aos 15 anos, sentado na mesa da cozinha estudando matemática. Eu chegando do plantão noturno, cansada, mas parando para ajudar na lição. Mãe, você trabalhou a noite toda. Vai descansar. Depois eu descanso, filho. Agora me mostra essa equação. Ele abraçava meu pescoço. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Meu coração transbordava. No 3º ano do ensino médio, Tiago passou no vestibular da PUC Campinas, Engenharia Civil. Ficamos loucos de felicidade. Eu e Valdir choramos abraçados quando vimos o nome dele na lista de aprovados. Mas a mensalidade era R$ 1.800 por mês. 5 anos de curso. R$ 108 mil no total, sem contar material, transporte, moradia. Valdir e eu nos olhamos. Não tínhamos esse dinheiro. Mas íamos dar um jeito. Vendemos o carro velho que Valdir usava. R$ 8 mil. Pagamos a matrícula. Parcelamos as mensalidades. Eu assumi mais plantões. Valdir trabalhou 7 dias por semana durante 5 anos. Tiago morou em República, em Campinas. Dividiu quarto com 3 colegas. Voltava para Sorocaba todo fim de semana com sacola de roupa suja. Eu lavava, passava, cozinhava marmita para a semana inteira, mandava de volta com ele. Mãe, a senhora não precisa fazer tudo isso. Preciso sim. Você precisa se concentrar nos estudos. O resto eu cuido.
Durante 5 anos, de 2000 a 2005, sustentamos Tiago na faculdade. Pagamos cada mensalidade no dia certo. Nunca atrasamos. Passamos aperto. Comemos arroz e ovo muitos meses. Mas Tiago nunca soube. Sempre teve comida boa, roupa limpa, dinheiro para xerox e livro. Ele se formou em 2005. 23 anos. Engenheiro civil. Toga preta. Canudo na mão. Sorriso enorme. Dedico essa conquista aos meus pais. Eles sacrificaram tudo por mim. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Valdir segurou minha mão. Estávamos velhos. Eu com 51 anos. Ele com 53. Cabelos grisalhos. Rugas de cansaço. Corpo dolorido de tanto trabalhar. Mas realizados. Nosso filho era engenheiro. Missão cumprida. Tiago conseguiu emprego numa construtora grande em Campinas. Salário de R$ 4.000. Alugou apartamento pequeno. Começou vida independente. Nos visitava uma vez por mês. Às vezes, a cada 2 meses. Trabalho puxado, dizia. Muitos projetos. Muitas horas extras. Em 2013, ele conheceu Larissa. Arquiteta. Escritório de design de interiores em Campinas. Família de classe média alta. Pais donos de rede de farmácias. Tiago levou ela para nos conhecer num domingo de agosto. Eu fiz almoço caprichado. Frango assado, arroz, feijão tropeiro, farofa, salada, pudim de sobremesa. Coloquei toalha boa na mesa. Valdir vestiu camisa social. Larissa chegou de salto alto, roupa cara, bolsa de marca. Bonita, magra. Cabelo liso e brilhante, unhas feitas, perfume forte. Cumprimentou com um beijo no ar. Sentou na ponta da cadeira. Comeu pouco. Mexia no celular durante o almoço. Desculpa, trabalho, ela dizia. Tiago olhava para ela apaixonado. Paranoia, envergonhado. Depois que foram embora, Valdir disse: ela não gostou da gente. Não gostou da nossa casa. Eu corrigi. Nem da nossa comida. Nem de nós. Mas Tiago era feliz. E isso bastava. Ou era o que eu tentava acreditar. Eles casaram em 2015. Casamento grande no Clube Sociedade Hípica de Campinas. 300 convidados. Buffet caro. Decoração com flores importadas. Vestido de noiva de R$ 15.000. Os pais de Larissa pagaram a maior parte. Mas Tiago pediu nossa contribuição. Para vocês participarem também, né, mãe? Contribuímos com R$ 40.000. Todo o nosso dinheiro guardado durante 20 anos. Toda a nossa reserva para emergências. Para aposentadoria, para velhice. Demos tudo. Obrigado, mãe e pai. Vocês são incríveis. Tiago nos abraçou no dia do casamento. Larissa cumprimentou de longe. Sem abraço, sem agradecimento. Depois do casamento, visitamos menos ainda. 1, 2 vezes por ano. Sempre nós indo de ônibus para Campinas. Passagem de R$ 35 cada. 1h20 de viagem. Tiago e Larissa nunca vinham para Sorocaba. Muito longe, diziam. Muito trânsito. Muito trabalho. Mas a vida seguia. Eu continuava trabalhando no hospital. Valdir na oficina. Envelhecendo juntos. Simples, felizes. Até 2021. O ano que mudou tudo. O ano que Larissa quase morreu. E eu salvei a vida dela. Sem imaginar que 3 anos depois, ela me destruiria. Março de 2021. Larissa foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Tiago me ligou desesperado. Pedi licença no hospital. Fui para Campinas. E fiquei 8 meses cuidando dela. Usei meus contatos de 40 anos como enfermeira para conseguir os melhores médicos do Hospital das Clínicas. Segurei a mão dela em todas as sessões de quimioterapia. Limpei quando vomitava. Raspei o cabelo que caía. Dei banho quando ela não tinha força. Consegui doador compatível de medula óssea em tempo recorde. Dormi 15 noites em cadeira de hospital durante o transplante. Em novembro, Larissa estava curada. Ela chorou nos meus braços
e prometeu na frente do Tiago: "Sogra, quando a senhora precisar, vem morar com a gente. Vou cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim. Prometo." Acreditei. Voltei para Sorocaba. A vida seguiu. Larissa se recuperou completamente. Conversávamos por telefone, sempre carinhosa, sempre grata. Até março de 2024, manhã de quinta-feira. Eu estava preparando café quando Valdir gritou da oficina. Corri. Ele estava caído no chão, segurando o peito. Infarto fulminante. SAMU demorou 20 minutos. Não deu tempo. Valdir morreu no caminho para o hospital. 61 anos. 48 anos de casamento. O amor da minha vida. Enterrei meu marido numa manhã de chuva. Tiago veio ao enterro. Ficou um dia, voltou para Campinas. Larissa não veio. Projeto importante no trabalho, disse. Fiquei sozinha. 69 anos. Viúva. Apartamento que de repente parecia enorme e vazio. Chorava todas as noites segurando a camisa do Valdir, que ainda tinha cheiro dele. Aposentadoria de R$ 5.200. Dinheiro não faltava. Mas propósito, sim. Vontade de viver, sim. Em maio, 2 meses depois, Larissa ligou. Voz doce, preocupada. Sogra, como a senhora está? A gente está muito preocupado com a senhora aí sozinha. Tiago e eu conversamos. Queremos que a senhora venha morar com a gente. A senhora não pode ficar sozinha nessa idade, viúva. Sem ninguém. Vamos construir um anexo lindo para a senhora. Quarto grande, banheiro adaptado, uma salinha só sua. Vai ser perfeito. A senhora cuidou de mim quando eu estava morrendo. Agora é minha vez. Senti alívio. Não ficar sozinha. Estar perto do filho. Recomeçar. Quanto vai custar o anexo? Uns 200 mil, mas vale a pena. A casa vai valorizar e a senhora vai ter o espaço que merece. Decidi. Coloquei apartamento à venda. 80 metros quadrados, centro de Sorocaba. Bem conservado. Vendeu em julho por R$ 280 mil. Transferi 200 mil para Tiago no dia 25 de julho. Anotei no comprovante. Para a construção do meu anexo na casa de Tiago e Larissa, eles prometeram cuidar de mim. Guardei 30 mil em poupança. Imprimi mensagens do WhatsApp onde Larissa detalhava o anexo. Vai ter quarto grande com closet, banheiro completo adaptado, salinha aconchegante. A senhora vai ter privacidade, mas vai estar perto da gente. Guardei tudo numa pasta. Documentos importantes. Agosto de 2024. Me despedi de Sorocaba, cidade onde nasci, casei, criei filho, trabalhei 42 anos. Peguei ônibus para Campinas. 2 malas, 3 caixas, coração cheio de esperança. Cheguei na casa no Taquaral numa tarde quente. A casa estava linda, reformada, piso novo, paredes pintadas, cozinha gourmet com ilha de mármore, sala ampliada, suíte master enorme com closet planejado, banheira de hidromassagem, varanda com deck, piscina nova no quintal, tudo reformado, tudo caro. Ficou lindo. E meu anexo? Larissa trocou o olhar com Tiago. Ah, sogra, atrasou. Problema com o alvará. Mas enquanto isso, a senhora fica ali no quartinho. É temporário. Quartinho de empregada nos fundos. 3 metros quadrados. Cama de solteiro torta. Sem armário. Banheiro minúsculo com mofo. Janela para o muro. Meu coração apertou. Temporário, né? Isso, temporário. Mas semana seguinte chegou. Nenhum pedreiro. Nenhuma obra. O arquiteto está finalizando o projeto, Larissa dizia. Ou, prefeitura enrolando. Agosto virou setembro. Setembro virou outubro. Nenhum anexo. E pior. Percebi que não era hóspede. Era empregada. Larissa me acordava às 5h30 batendo na porta. Sogra, levanta. Precisa fazer café antes da gente ir trabalhar. Café elaborado. Pão torrado. Frutas cortadas. Suco espremido.
ovos mexidos. Eles comiam, saíam, deixavam louça suja. Sogra, depois lava isso aí. Eu lavava, varria a casa, passava pano, arrumava camas, lavava roupa, passava camisa de Tiago, vestido de Larissa, fazia almoço. Larissa voltava meio-dia, almoçava, ia embora. Deixa a marmita pronta para amanhã. Preparava a janta. Às 8 servia, mas não sentava à mesa. Larissa deixou claro na segunda semana. Sogra, é melhor senhora comer na cozinha. A gente gosta de jantar só nós dois. Comia sozinha, em pé, no balcão. Pratos de plástico que Larissa comprou para a sogra usar. Eles usavam porcelana fina. Depois, lavava tudo. 10 da noite ia para quartinho. 70 anos. Costas doendo. Pés inchados. Chorava pensando no Valdir. Quando tinha visitas, Larissa me trancava. Sogra, fica no quarto. Meus amigos são jovens. A senhora vai se sentir deslocada. Ficava ouvindo risadas. Cheiro de comida, música. Sozinha no cubículo. Como segredo sujo. Como vergonha. Em novembro, pedi para almoçar com eles num domingo. Meus pais vêm almoçar, sogra. Prefiro que fique no quarto. Eles são formais, vai ficar estranho. Fiquei trancada, com fome. Às 3 da tarde saí. Comi uma fatia de bolo que estava na geladeira. Larissa entrou na cozinha com a sogra dela e explodiu. Sogra, a senhora comeu o bolo que era para sobremesa? Não acredito. A senhora é que nem criança. A mãe de Tiago olhou constrangida. Eu tremi de vergonha. Voltei para o quartinho. Chorei até a noite. No domingo 10 de dezembro, churrasco na casa. Amigos de Larissa e Tiago. Gente jovem, bonita, rica. Larissa bateu na porta. Sogra, tem gente aqui. Fica no quarto quietinha. Meus amigos são jovens. A senhora vai se sentir deslocada. Deslocada. Na casa que eu paguei. Fiquei trancada ouvindo festa. Risadas, música, carne assando. 70 anos. Enfermeira respeitada, viúva, presa num cubículo. Olhei minhas mãos rachadas de tanto lavar louça. Mãos que salvaram vida de Larissa. Que seguraram mão dela na químio. Que limparam vômito. Que rasparam cabelo. Agora mãos de empregada não remunerada. Naquele momento entendi. Cometi erro terrível. Fui enganada, usada, traída, pela pessoa que salvei da morte. Mas ainda não sabia que tinha poder para mudar isso. Que as provas guardadas na pasta seriam minha salvação. Eu só precisava descobrir a verdade completa. E ela estava prestes a se revelar da forma mais dolorosa possível. Os dias depois do churrasco foram os mais escuros da minha vida. Mais escuros até que os dias depois da morte do Valdir. Porque, quando ele morreu, eu tinha certeza de que ele me amou. Eu tinha 48 anos de casamento feliz para me aquecer na solidão. Mas agora, naquele quartinho de 3 metros, eu não tinha nada. Apenas a certeza de que havia sido usada, enganada, descartada, pela pessoa cuja vida eu salvei. Parei de sair do quarto. Só saía para ir ao banheiro. De madrugada, quando todos dormiam. Não queria ver Larissa. Não queria ver Tiago. Não queria que me vissem chorando. Larissa bateu na porta no segundo dia. Sogra, não vai ajudar hoje? Fingi estar dormindo. Ela bateu mais forte. Sogra! Silêncio. Ouvi ela suspirar irritada do outro lado. Passos se afastando. Voz ao telefone. Não, não posso hoje. Minha sogra está de mau humor, não quer sair do quarto. Mau humor. Como se fosse isso. Como se fosse birra de velha chata. E não dor. Não humilhação. Não o peso esmagador de perceber que você não importa para quem você salvou da morte. Fiquei 4 dias praticamente sem comer. Não tinha fome. Ou tinha, mas não queria pedir. Não queria depender. Não queria ser peso. Estorvo. Minha sogra não ajuda em nada. Só come e dorme.
As palavras de Larissa no dia do bolo ecoavam sem parar na minha cabeça. Eu, Ivone Pereira, que trabalhei 42 anos como enfermeira, que salvei centenas de vidas, que criei filho com dignidade, que paguei escola, faculdade, casamento. Agora era isso. Alguém que só come e dorme. No quarto dia, de madrugada, saí para beber água. Casa silenciosa, escura. Sentei na mesa da cozinha. Aquela mesa linda de mármore. Ilha gourmet. Comprada com meu dinheiro. Olhei ao redor. Piso novo. Armários planejados. Eletrodomésticos caros. Tudo reformado com os 200 mil reais que dei. E eu dormindo num cubículo sem ventilação. Coloquei as mãos no rosto. Chorei ali, no escuro, sozinha. Valdir, sussurrei. Valdir, eu errei. Errei tanto. Devia ter ficado em Sorocaba, nosso apartamento, nossa vida. Mas eu estava tão sozinha sem você. Ele não respondeu. Claro que não. Valdir estava morto há 9 meses. Enterrado no cemitério Parque das Primaveras, a 100 quilômetros dali. Eu estava completamente sozinha. Pensei em voltar para Sorocaba. Pegar meus 30 mil da poupança. Alugar apartamento pequeno. Recomeçar. Mas como? Aluguel comeria metade da aposentadoria. Viver sozinha aos 70 anos. Sem Valdir. Sem amigos mais. Todos ainda em Sorocaba, mas a vida seguiu sem mim. Sem propósito. E, Tiago, simplesmente ir embora e nunca mais ver meu filho? Será que ele sentiria falta? Ou ficaria aliviado? Ainda bem que ela foi embora. Agora não preciso mais aturar. Imaginei Larissa dizendo isso. E doeu tanto que segurei o peito. Voltei para o quartinho. Deitei. Olhei o teto manchado de mofo. E comecei a questionar tudo. Toda a minha vida. Todas minhas escolhas. Valeu a pena? Valeu a pena trabalhar até exaustão? Pagar escola cara? Faculdade? Casamento? Dar tudo que tinha? Para isso? Para ser tratada como empregada? Como peso? Como inconveniente? Lembrei de uma paciente. Dona Rosa, 82 anos. Internada com pneumonia. Filhos não visitavam. Ela me disse chorando. Enfermeira, criei 5 filhos. Sozinha. Lavei roupa de ganho. Passei fome para eles comerem. E hoje? Hoje nenhum vem me ver. Dizem que estão ocupados. Na época eu segurei a mão dela e disse: meus filhos não são assim. Eu sempre fui presente. Sempre dei tudo. Eles me amam. Dona Rosa olhou para mim com tristeza. Minha filha, amor não garante gratidão. Às vezes a gente cria cobras que nos mordem. Não entendi na época. Achei exagero de velha amargurada. Agora entendia. Perfeitamente. Fiquei mais 3 dias assim. Praticamente sem sair. Sem comer direito. Perdendo peso. Perdendo vontade. Tiago bateu na porta no 6º dia. Voz preocupada. Mãe, posso entrar? Não respondi. Ele abriu. Acendeu a luz. Eu estava deitada, de costas. Mãe, você está bem? Faz 6 dias que não sai do quarto. Estou bem. Não está. Trouxe comida. Precisa comer. Deixou o prato na mesinha. Sanduíche, suco. Mãe, eu sei que você está chateada. A Larissa me contou do dia do bolo. Ela exagerou. Se desculpa. Virei para ele. Ela se desculpa? Ou você está mandando ela se desculpar? Ele baixou os olhos. Mãe, não é assim. Como é, Tiago? Me explica. Como é ser tratada como empregada na casa que eu paguei? Como é dormir nesse cubículo enquanto vocês dormem numa suíte de 25 metros feita com o meu dinheiro? Mãe, o anexo vai ser construído. Quando? Faz 4 meses. 4 meses que estou aqui. Cadê o anexo? Cadê o pedreiro? Cadê o projeto? Silêncio. Você sabe, né, Tiago? Você sabe que não vai ter anexo. Que os 200 mil foram gastos em reforma da casa de vocês. Suíte de vocês. Cozinha de vocês. Piscina de vocês. Mãe, para. E eu? Eu que salvei a vida da sua esposa?
Eu que segurei a mão dela na quimioterapia, que limpei o vômito dela, que consegui o transplante que a salvou da morte. O que eu ganhei? Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Um cubículo, pratos de plástico, ser trancada quando tem visitas, acordar às 5:30 para servir café, lavar louça, passar roupa, como empregada que não recebe salário. Tiago estava chorando também. Mãe, eu não sabia que estava assim tão ruim. Não sabia? Ou não quis ver? Ele não respondeu. Saiu, fechou a porta. Comi o sanduíche, porque meu corpo pedia, mas sem gosto. Nos dias seguintes, forcei-me a sair. Não podia definhar ali. Precisava reagir. Mas como? Voltei à rotina. Cozinhar, limpar, lavar, como robô. Sem sentir, sem pensar. Larissa não pediu desculpas. Apenas voltou a me tratar como antes. Invisível quando não precisava. Útil quando precisava. Comecei a caminhar de tarde. Precisava sair daquela casa. Respirar. Pensar. Caminhava pelo bairro Taquaral. Ruas bonitas. Casas grandes. Carros caros. Gente bem vestida. Eu com roupa simples. Tênis velho. Cabelo grisalho. Invisível. Numa tarde, sentei num banco de praça. Olhei crianças brincando. Famílias felizes. Vida acontecendo. E eu ali. 70 anos. Sozinha. Perdida. Uma senhora sentou ao meu lado. Uns 65 anos. Cabelo branco bem cortado. Roupas simples, mas limpas. Sorriso gentil. Tarde bonita, não é? É. Você mora aqui no bairro? Moro. Com meu filho e nora. Que bom. Família perto é bênção. Sorri. Sorriso triste. Meu nome é Silvana. Moro ali. Apontou para a casa na esquina. Sou aposentada também. Trabalhei no Hospital das Clínicas. Enfermeira. Olhei para ela surpresa. Eu também fui enfermeira. Santa Casa de Sorocaba. Sério? Ah, então somos colegas. Conversamos sobre hospitais, plantões, pacientes, histórias de 40 anos de profissão. Foi a primeira conversa de verdade que tive em meses. Alguém que me via, que me ouvia, que me respeitava. Sabe, Ivone? Ela disse depois de um tempo. Eu te vejo passar aqui todo dia. Sempre cabisbaixa, sempre triste. Tudo bem? Meus olhos encheram de lágrimas. E contei. Tudo. Valdir. Larissa doente. 8 meses cuidando. Promessa. Apartamento vendido. 200 mil transferidos. Quartinho. Empregada. Humilhações. Silvana ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, ela segurou minha mão. Ivone, você não merece isso. Você salvou a vida dela e está sendo tratada como lixo. Mas não sei o que fazer. Não tenho para onde ir. Você tem aposentadoria? 5.200. Tem dinheiro guardado? 30 mil. Então você tem poder. Você não está presa. Pode alugar apartamento em Sorocaba ou aqui mesmo. Pode recomeçar. Mas meu filho... Ivone, seu filho está vendo você ser destruída e não faz nada. Isso não é amor. Isso é omissão. As palavras doeram, mas eram verdade. E tem outra coisa. Silvana continuou. Você tem provas? Documentos? Alguma coisa que mostre que deu dinheiro para o anexo? Provas. Lembrei da pasta. Recibo da transferência. Mensagens impressas do WhatsApp. Tenho tudo guardado. Silvana sorriu. Então você tem mais poder do que imagina. Se necessário, procura advogado. Exige seus direitos. Não deixa roubarem de você. Voltei para casa naquele dia diferente. Ainda triste. Ainda perdida. Mas com algo novo. Possibilidade. Naquela noite, no quartinho, abri a caixa de documentos. Procurei a pasta. Estava lá. Recibo. 200 mil reais. 25 de julho de 2024. Minha anotação. Para a construção do meu anexo. Mensagens impressas. Vai ter quarto grande, banheiro adaptado, salinha aconchegante. Segurei os papéis. Mãos tremendo. Provas. Provas concretas.
irrefutáveis. Fui enganada, roubada, pela minha nora, com cumplicidade do meu filho. Guardei tudo de volta, com cuidado. Ainda não sabia o que fazer. Mas saber que tinha provas me deu algo fundamental, me deu esperança. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem chorar, porque comecei a perceber algo. Eu não era vítima indefesa. Eu era mulher de 70 anos com aposentadoria, dinheiro guardado, provas documentadas e 42 anos de experiência salvando vidas. Eu tinha valor, tinha direitos, tinha poder. Só precisava aprender a usar. Os dias seguintes foram diferentes. Eu continuava fazendo tudo o que Larissa esperava. Acordar cedo, café, limpeza, comida. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não estava mais apenas sobrevivendo no automático. Estava observando, analisando, lembrando. Comecei a revisitar minha vida com um olhar crítico. De manhã, antes de levantar, eu fechava os olhos e voltava no tempo. Não com tristeza como antes, mas buscando respostas, tentando entender como cheguei ali. Lembrava da menina que fui. Ivone, aos 10 anos, ajudando os pais no armazém, pesando arroz, anotando fiado. Meu pai dizendo: "Estuda, filha, conhecimento ninguém rouba." Estudei, me formei enfermeira. Trabalhei 42 anos, respeitada, competente, salvei vidas, cuidei de centenas de pacientes, fiz diferença. Lembrava de uma situação específica. Paciente terminal, Dona Irene, 80 anos, câncer em estágio final. Família havia desistido, não visitava mais. Eu fiquei com ela nas últimas horas. Segurei sua mão. Conversava baixinho, cantava músicas antigas que ela gostava. Quando ela morreu, morreu em paz, não sozinha, não abandonada. Depois, a filha de Dona Irene apareceu, para buscar pertences. Nem lágrimas, só pressa. Onde estão as joias dela? Joias. Era só isso que importava. Eu disse na época: "Sua mãe morreu sozinha porque vocês abandonaram ela." A filha me olhou com raiva. "Você não entende. É complicado." Não é complicado. É escolha. Escolha de estar presente ou não. De honrar quem cuidou de você ou não. E agora eu era a Dona Irene, a velha inconveniente, o peso, o estorvo. Mas ainda estava viva. Ainda tinha tempo de mudar minha história. Numa tarde, enquanto lavava a louça, lembrei do dia que Tiago nasceu. 22 horas de trabalho de parto. Dor insuportável. Mas quando segurei ele, tiny, gordinho, chorando, todo o sofrimento valeu a pena. "Vou te amar para sempre", sussurrei para o bebê. "Vou te proteger, te dar tudo o que precisar." E dei. Escola, comida, roupa, faculdade, amor, presença, tudo. Mas onde estava Tiago agora? Vendo a mãe ser destruída e fazendo o quê? Nada. Absolutamente nada. "Mãe, a Larissa está estressada." "Mãe, não complica." "Mãe, você está exagerando." Sempre desculpando a esposa. Nunca defendendo a mãe. Quando foi que perdi meu filho? Quando ele deixou de ser o menino que me abraçava e dizia: "Você é a melhor mãe do mundo." Talvez quando conheceu Larissa. Quando entrou naquele mundo de gente rica. Quando começou a ter vergonha da mãe enfermeira. Da mãe simples. Da mãe pobre. Lembrei do casamento dele. 2015. Cerimônia luxuosa. Eu e Valdir contribuímos com 40 mil reais. Toda a nossa reserva. No dia eu estava feliz. Orgulhosa. Meu filho casando. Mas houve um momento, durante a festa. Eu estava sentada numa mesa com parentes distantes. Valdir tinha ido ao banheiro. Ouvi conversa na mesa ao lado. Amigas de Larissa. "Quem são os pais do noivo?" "Aqueles ali." A mulher de vestido azul. Nossa, bem simplicona, né? Pois é. A Larissa deu sorte que o Tiago não puxou aos pais. Ele é bem mais refinado. Riram. Fingi que não ouvi.
Sorri. Bebi champanhe barato. Fingi que estava tudo bem, mas não estava. Eu sabia que Larissa tinha vergonha de mim. E agora percebia. Tiago também tinha. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já se sentiu desvalorizado por alguém da família? Como você reagiu? Naquela noite, depois que todos dormiram, voltei para minha caixa de documentos. Não só as provas da transferência, mas outras coisas, diplomas, certificados, cartas de agradecimento de pacientes e familiares. Li algumas. Enfermeira Ivone, obrigado por salvar minha mãe. Nunca vou esquecer sua dedicação. A senhora foi anjo na vida da minha filha. Deus abençoe. Obrigada por segurar minha mão quando eu mais precisei. Dezenas de cartas, guardadas durante anos, provas de uma vida bem vivida, de diferença feita no mundo. Eu importei, muito, para muita gente. E continuava importando, só não para quem eu esperava que importasse. Mas talvez o problema não fosse comigo. Talvez fosse com eles. Continuei observando nos dias seguintes. A forma como Larissa me tratava. Como o Tiago me evitava. Como eu era útil, mas não amada. Necessária, mas não respeitada. Numa tarde, Larissa recebeu amigas para café. Mandou eu ficar no quarto. Mas a porta estava entreaberta. Ouvi tudo. Larissa, sua casa está linda. Obrigada, fizemos reforma completa ano passado. Custou caro? Uns 200 mil, mas valeu cada centavo. 200 mil. Meus 200 mil. Ditos como se fossem deles. E sua sogra mora aqui? Silêncio breve. Mora. Ali nos fundos. Ela ficou viúva, coitada. A gente acolheu. Acolheu. Como se fosse caridade. Como se não fosse obrigação por promessa feita. Como se meus 200 mil não existissem. Que bom que vocês são generosos. A gente tenta ajudar, né? Ajudar. Eu que estava ajudando. Cozinhando, limpando, lavando. De graça. Mas elas não sabiam disso. Para o mundo, Larissa e Tiago eram o casal bondoso que acolheu a sogra viúva. A verdade? Eu era a idiota que pagou 200 mil reais para ser empregada não remunerada na casa que eu mesma financiei. Naquela noite, conversei de novo com Silvana na pracinha. Como você está? Melhor. Estou pensando, planejando. Planejando o quê? Ainda não sei, mas não vou aceitar isso para sempre. Silvana sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Você sabe, Silivone, eu passei por algo parecido. Não igual, mas parecido. Meu irmão me roubou herança da minha mãe. Dizia que ela tinha dado para ele. Eu acreditei. Fiquei anos acreditando, até achar documentos que provavam que ele tinha forjado a assinatura. O que você fez? Processei, ganhei, recebi minha parte de volta. E nunca mais falei com ele. Não foi difícil? Processar família? Foi. Mas sabe o que era mais difícil? Viver sabendo que fui roubada e não fiz nada. Suas palavras ficaram na minha cabeça. Processar Larissa? Tiago? Minha própria família? A ideia me assustava, mas também me intrigava. Eu tinha direitos. Eu tinha provas. Por que não lutar? Você sabe algum advogado bom? Perguntei. Silvana olhou para mim. Séria. Conheço. Doutora Fernanda, especialista em direito de família e idoso. Quer o contato? Quero. Ela anotou num papel. Nome, telefone, endereço. Mas pensa bem antes de ligar, Ivone. Porque quando você der esse passo, não tem mais volta. Sua relação com seu filho vai mudar para sempre. Já mudou, respondi. Já mudou no dia que ele permitiu que eu fosse tratada como empregada. Agora só estou decidindo se aceito ou se luto. Voltei para casa com o papel no bolso. Contato da advogada. Possibilidade de justiça. Ainda não sabia se teria coragem de usar,
Mas ter a opção já mudava tudo. Naquela noite, deitada no quartinho, pensei em Valdir. O que ele diria se estivesse vivo? Conhecendo ele, diria: Ivone, você não merece isso. Pega suas coisas e vamos embora. Mas ele não estava mais aqui. Estava morto. E eu estava sozinha. Sozinha, mas não indefesa. Não sem recursos. Não sem direitos. Fechei os olhos. Respirei fundo. Amanhã seria outro dia. E eu precisava decidir: aceitar minha vida como estava ou ter coragem de mudá-la. Dormi pensando nisso. E nos meus sonhos, Valdir apareceu, sorrindo, segurando minha mão. Você sempre foi forte, Ivone. Só esqueceu. Mas vai lembrar quem você é. Acordei com o sol entrando pela janelinha, coração batendo forte. Hoje eu começaria a me lembrar. A lembrar que Ivone Pereira não era vítima, era sobrevivente, era lutadora, era enfermeira que salvou centenas de vidas. E estava na hora de salvar a própria. Janeiro de 2025 chegou. 5 meses morando em Campinas. 5 meses de humilhação. Mas algo havia mudado dentro de mim. Não estava mais paralisada pela dor. Estava observando, planejando, esperando o momento certo. O momento certo chegou numa segunda-feira, dia 6 de janeiro. Larissa precisou viajar a trabalho. 3 dias em São Paulo. Projeto grande de um cliente. Ela disse. Tiago continuaria trabalhando normalmente. Sogra, cuida da casa enquanto estou fora, tá? Como se eu não fizesse isso todo dia. Ela saiu de manhã cedo. Mala de bordo, roupa cara, maquiagem impecável. Fiquei sozinha na casa. Tiago saiu para trabalhar às 7. Voltaria só à noite. Limpei a casa como sempre. Cozinha, sala, quartos. Mas quando cheguei na suíte master, parei na porta. A suíte que deveria ser minha. 25 metros quadrados. Cama king size. Closet planejado. Banheiro com banheira. Varanda. Tudo pago com meus R$ 200.000. Entrei devagar. Coração batendo forte. Não era invasão. Era minha casa também. Ou deveria ser. Olhei ao redor. Roupas caras de Larissa no closet. Perfumes importados na penteadeira. Produtos de beleza que custavam mais que minha aposentadoria mensal. Sentei na cama deles. Colchão macio. Lençóis macios. Travesseiros altos. Tão diferente da cama torta do quartinho de empregada. Levantei. Fui até a escrivaninha no canto. Larissa trabalhava ali às vezes. Computador. Papéis. Canetas. Não deveria mexer. Sabia disso. Mas algo me impulsionou. Abri a gaveta. Documentos. Contas. Extratos bancários. Peguei um extrato. Banco. Conta conjunta de Tiago e Larissa. Movimentações de dezembro. Meus olhos percorreram os valores. Compras. Restaurantes. Roupas. E então vi. Prestação de carro. R$ 15.000. BMW novo. Comprado em setembro de 2024. Um mês depois que cheguei. Continuei folheando. Outro documento. Financiamento de piscina. R$ 25.000. Agosto de 2024. Exatamente quando cheguei. Meu sangue gelou. Eles não tinham dinheiro para construir meu anexo. Mas tinham para comprar carro de luxo? Para fazer piscina? Continuei mexendo. Desesperada agora. Procurando respostas. Encontrei pasta com orçamentos. Construção civil. Abri. Orçamento anexo residencial. 15 metros quadrados. Valor estimado. R$ 120.000. 120.000. Não 200. 120. Ou seja, sobrariam 80.000 dos meus 200.000. Onde estava esse dinheiro? Procurei mais. Outra pasta. Reforma casa principal. Abri. Nota fiscal. Suíte master. Closet planejado. Banheiro completo. Varanda deck. Valor. R$ 85.000. 85.000. Exatamente o que sobraria se tivessem feito meu anexo. Mas não fizeram. Usaram tudo na suíte deles.
Sentei na cadeira, mãos tremendo, papéis espalhados. Prova. Prova documental. Prova que não foi, não deu. Não foi, ficou mais caro. Foi escolha. Escolha consciente de usar meu dinheiro neles, e não em mim. Fotografei tudo com meu celular. Cada documento, cada orçamento, cada nota fiscal. Guardei tudo de volta como estava. Saí do quarto. Fui para o quartinho. Peguei minha pasta de documentos. Recibo da transferência. Mensagens do WhatsApp. Agora tinha mais. Tinha provas do desvio do dinheiro. Sentei na cama, respirando fundo. Coração disparado. Eles me roubaram. Conscientemente. Calculadamente. Peguei o papel que Silvana tinha me dado. Doutora Fernanda, advogada. Liguei, mãos tremendo. Escritório, doutora Fernanda, bom dia. Bom dia, meu nome é Ivone Pereira. Gostaria de marcar consulta com a doutora. Sobre qual assunto? Direito de família. E idoso. Um momento. Música de espera. Coração quase saindo pela boca. Senhora Ivone, doutora Fernanda pode recebê-la amanhã às 10 da manhã. Serve? Serve. Muito obrigada. Desliguei. Olhei para as provas na minha mão. Amanhã. Amanhã eu daria o primeiro passo para recuperar minha dignidade. No dia seguinte, terça-feira, saí cedo. Disse para Tiago que ia ao médico. Ele nem perguntou qual médico. Não se importava. Escritório da doutora Fernanda ficava no centro de Campinas. Prédio comercial, 10º andar. Subi de elevador. Nervosa. Suando frio. Recepção elegante. Secretária educada. Senhora Ivone, doutora Fernanda já vai recebê-la. 10 minutos depois, entrei na sala. Mulher de uns 45 anos. Terno cinza. Cabelo preso. Olhar firme, mas gentil. Bom dia, senhora Ivone. Sente-se. Conte-me o que aconteceu. Contei tudo, desde o começo. Câncer de Larissa. 8 meses cuidando. Promessa. Valdir morrendo. Convite. Venda do apartamento. 200 mil transferidos. Anexo que nunca foi construído. Quartinho de empregada. Rotina de humilhação. Doutora Fernanda ouvia. Anotando. Sem interromper. Quando terminei, mostrei os documentos. Recibo da transferência com minha anotação. Mensagens do WhatsApp, fotos dos orçamentos que encontrei. Ela examinou tudo, cuidadosamente, profissionalmente. Depois olhou para mim. Senhora Ivone, a senhora tem um caso muito forte mesmo. Meu coração disparou. Tenho? Sim. A senhora tem prova documental de 1. Transferência de 200 mil reais com destinação específica. Construção de anexo. 2. Promessa por escrito via WhatsApp, detalhando características do anexo. 3. Provas de que o dinheiro foi desviado para outras finalidades. Reforma da suíte deles, carro, piscina. 4. Situação de vulnerabilidade. Viúva recente, idade avançada, sem moradia própria. O que posso fazer? A senhora tem 3 opções. Primeira, exigir que construam o anexo prometido imediatamente. Segunda, exigir devolução dos 200 mil reais. Terceira, processar por apropriação indébita e maus tratos a idoso. Maus tratos a idoso. As palavras me atingiram como soco. Era isso? Eu estava sofrendo maus tratos? Senhora Ivone, doutora Fernanda disse gentil. A senhora é obrigada a trabalhar como empregada doméstica sem remuneração? Sim. É impedida de participar de refeições em família? Sim. Come em pratos separados? Sim. Pratos de plástico enquanto eles usam porcelana. É trancada no quarto quando há visitas? Sim. Doutora Fernanda anotou tudo. Isso se enquadra em maus tratos a idoso segundo o Estatuto do Idoso. Artigo 19, além de apropriação indébita dos 200 mil reais. Mas processar meu próprio filho? Ela me olhou com compaixão. Entendo que é difícil, mas pense,
Seu filho está defendendo a senhora? Está impedindo que a esposa a maltrate? Está exigindo que devolvam seu dinheiro? Não, não estava fazendo nada disso. Senhora Ivone, vou ser honesta. Se a senhora não agir, vai continuar sendo explorada até... Bem, até não ser mais útil. Até eu morrer. Era isso que ela estava dizendo. O que a senhora sugere? Sugiro confronto primeiro, antes de processar. Mostre as provas. Exija. Ou constroem o anexo, ou devolvem o dinheiro. Ou a senhora fica com a suíte master deles. Dê prazo de 30 dias. Se não cumprirem, aí sim processamos. E se eles me expulsarem da casa? Não podem. Seria crime. E a senhora tem onde ficar caso seja necessário? Pensei em Silvana, em alugar apartamento com meus 30 mil, enquanto resolvia a situação. Tenho. Então vamos preparar notificação extrajudicial. Documento formal exigindo seus direitos. Se não cumprirem, partimos para a justiça. Saí do escritório 3 horas depois, com cópia de todos os documentos protocolados, com notificação extrajudicial pronta, com plano de ação. Voltei para casa às 2 da tarde. Tiago ainda no trabalho. Casa vazia. Guardei os documentos na minha pasta, junto com as outras provas. Agora era esperar. Larissa voltava amanhã. E então eu confrontaria. Pela primeira vez em 5 meses, senti algo diferente no peito. Não era medo. Não era tristeza. Era poder. Naquela noite, liguei para Silvana. Silvana! Fui na advogada. E aí? Vou confrontar. Amanhã, quando Larissa voltar. Você tem coragem? Tenho. Porque finalmente entendi uma coisa. Amor que humilha não é amor. Família que explora não é família. E dignidade não se negocia. Silvana ficou em silêncio. Depois disse voz emocionada. Estou orgulhosa de você, Ivone. Desliguei. Deitei na cama torta pela última vez. Porque amanhã tudo mudaria. Amanhã eu pararia de ser vítima. E me tornaria a mulher forte que sempre fui. Mas havia esquecido. Larissa voltou na quarta-feira à tarde. 3 horas. Entrou falando alto ao celular. Rindo. Animada. Sim, o projeto foi um sucesso. Cliente amou. Vou mandar orçamento hoje ainda. Me viu na sala. Acenou de leve. Continuou na ligação. Subiu para o quarto. Tiago chegou às 7 da noite. Jantamos em silêncio. Ele e Larissa na mesa de jantar. Eu na cozinha. Como sempre. Lavei a louça. Esperei eles subirem. 8h30, luzes do quarto se apagaram. Respirei fundo. Amanhã seria o dia. Quinta-feira, amanheceu. Acordei às 5, como sempre. Mas não preparei café. Não limpei nada. Apenas me arrumei. Vesti minha melhor roupa. Prendi o cabelo. Passei batom. Olhei no espelho. Ivone Pereira. 70 anos. Enfermeira. Viúva. Mãe. E sobrevivente. Peguei a pasta de documentos. Desci. 6h30. Ouvi Larissa e Tiago descendo. Esperando o café pronto. Sentei na mesa de jantar. No lugar onde nunca me deixavam sentar. Larissa entrou na cozinha. Parou ao me ver. Sogra, o café. Hoje não tem café. Como assim? Tiago apareceu atrás dela. Mãe, o que está acontecendo? Sentem, precisamos conversar. Eles trocaram olhar. Larissa irritada. Tiago confuso. Sentaram, relutantes. Coloquei a pasta na mesa. Abri, tirei os documentos. Um por um. Isso. Mostrei o recibo. É a transferência de R$200 mil que fiz para vocês no dia 25 de julho de 2024. Vejam minha anotação. Para a construção do meu anexo. Silêncio. Isso. Mostrei as mensagens. São as promessas que você, Larissa, me fez por WhatsApp. Quarto grande, banheiro adaptado, salinha aconchegante. Larissa empalideceu. Isso. Mostrei as fotos dos orçamentos. São os documentos que encontrei no seu quarto. Orçamento do anexo.
R$ 120 mil. Nota fiscal da reforma da suíte de vocês, R$ 85 mil. Prestação do carro, R$ 15 mil. Piscina, R$ 25 mil. Coloquei tudo na mesa, espalhado. Prova incontestável. Vocês não construíram meu anexo porque não quiseram. Porque preferiram gastar meu dinheiro com vocês. Com suíte de vocês. Carro de vocês. Piscina de vocês. Tiago olhou para os documentos. Para Larissa. De volta para mim. Mãe, eu posso explicar? Explica. Estou ouvindo. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para Larissa pedindo ajuda. Larissa se recompôs rápido. Levantou o queixo. Sogra, a reforma da casa toda ficou mais cara do que pensamos. Tivemos que priorizar. Priorizar? Priorizar suíte de vocês com banheira de hidromassagem? Carro de luxo? Piscina? Eram necessidades. Necessidades? E meu anexo? Não era necessidade? Ou eu não sou necessária? Silêncio pesado. Vocês me prometeram. Chorando. Me prometeram cuidar de mim como eu cuidei de você, Larissa. Lembra? Quando você estava com leucemia. Quando eu segurei sua mão em cada sessão de quimioterapia. Quando eu dormi 15 noites em cadeira de hospital. Quando eu consegui o transplante que salvou sua vida. Larissa baixou os olhos. E como você me cuidou? Me colocou num cubículo de 3 metros. Me transformou em empregada. Me acorda às 5h30 para fazer café. Me manda comer na cozinha com prato de plástico. Me tranca no quarto quando tem visitas. Minha voz estava firme agora. Forte. Sem choro. Sem fraqueza. Eu salvei sua vida. E você me roubou. Eu não roubei! Larissa explodiu. Esse dinheiro foi investido na casa. A casa valorizou. Você se beneficia disso também. Me beneficio? Morando num quartinho de empregada? É temporário. 5 meses não é temporário. 5 meses é permanente. Admite, Larissa. Nunca teve intenção de fazer meu anexo. Usou meu dinheiro. Me deu o pior cômodo da casa. E me transformou em empregada de graça. Larissa levantou. Nervosa. Você mora aqui de graça. Come de graça. Tem teto. O que mais quer? Respeito, dignidade. O que foi prometido? Mãe. Tiago tentou intervir. A gente pode conversar com calma. Calma? Olhei para meu filho. Tiago, você me viu chorando no quartinho. Me viu sendo humilhada. Me viu trabalhando como empregada. E o que você fez? Nada. Absolutamente nada. Eu não sabia que estava tão ruim. Você sabia. Você só não quis ver. Porque era mais fácil. Mais cômodo. Deixa a mãe sofrer calada enquanto você e sua esposa vivem na casa que ela pagou. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Mãe, me desculpa. Desculpas não devolvem minha dignidade, Tiago. Não devolvem 5 meses de humilhação. Larissa voltou a sentar, tensa. O que você quer, sogra? Respirei fundo. Momento da verdade. Quero meus direitos. Fui numa advogada, doutora Fernanda. Ela analisou os documentos. Disse que tem o caso fortíssimo. Apropriação indébita. Maus tratos a idoso. Larissa empalideceu completamente. Você foi num advogado? Fui. E ela preparou notificação extrajudicial. Vocês têm 3 opções. Coloquei mais um documento na mesa. Papel timbrado do escritório. Opção 1. Constroem o anexo prometido em 30 dias. Opção 2. Devolvem meus R$ 200 mil em 30 dias. Opção 3. Eu fico com a suíte master de vocês e vocês vão para o quartinho de empregada. Silêncio absoluto. 30 dias. Se não cumprirem nenhuma das 3, processo por apropriação indébita, maus tratos a idoso e exijo ressarcimento integral com juros e correção monetária. Tiago estava branco, Larissa trêmula. Vocês não podem me devolver o dinheiro, eu sei. Gastaram tudo. E não vão construir anexo em 30 dias. Então sobra a opção 3.
Você está falando sério? Larissa perguntou, voz fina. Completamente. Aquela é nossa suíte. Feita com meu dinheiro, enquanto eu durmo num cubículo. Eu não vou sair da minha suíte. Então me devolve 200 mil. Hoje. Transferência bancária. Larissa olhou para Tiago. Desesperada. Ele estava de cabeça baixa, mãos tremendo. A gente não tem esse dinheiro, ele murmurou. Então já sabe a opção. Mãe, não pode ser sério. Tiago, você tem ideia do que passei aqui? Do que sua esposa me fez? Ela me salvei da morte. Salvei. E ela me tratou como lixo. Eu não tratei você como lixo, Larissa gritou. Tratou sim. Prato de plástico. Quartinho de empregada. Trancada em churrascos. Acordar 5:30 para servir você. Isso não é tratar como lixo? Larissa começou a chorar. Soluços altos. Eu não queria. Eu só queria que a casa ficasse bonita. Queria impressionar meus amigos. Às minhas custas. Eu ia fazer seu anexo. Eventualmente. Quando? Quando eu morresse? Ela não respondeu. Apenas chorava. Olhei para Tiago. E você? O que vai fazer? Vai defender sua esposa que me roubou? Ou vai defender sua mãe que te criou, te educou, pagou sua faculdade, te deu tudo? Tiago olhou para Larissa. Depois para mim. Conflito visível no rosto. Então ele fez algo que me surpreendeu. Levantou, caminhou até mim. Ajoelhou. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ser covarde, por não te defender, por deixar você sofrer. Chorava agora. Você está certa. Em tudo. A gente te roubou, te humilhou, te usou. E eu vi e não fiz nada. Porque sou fraco. Porque tinha medo da Larissa. Medo de confronto. E te deixei pagar o preço da minha covardia. Segurou minhas mãos. Eu não mereço seu perdão. Mas você merece a suíte. Merece respeito. Merece tudo. A gente muda. Hoje. Agora. Olhou para Larissa. Larissa, a gente vai trocar de quarto. Minha mãe fica com nossa suíte. A gente vai para o quarto dos fundos. Tiago, ela começou. Não, acabou. Minha mãe está certa. A gente fez covardia. E agora a gente repara. Ou você concorda e a gente continua casado. Ou você não concorda e eu peço o divórcio. Escolhe. Larissa olhou para ele chocada. Para mim. Para os documentos na mesa. Então baixou a cabeça. Derrotada. Tá bom, a gente troca. Senti lágrimas subirem. Mas não de tristeza. De alívio. De vitória. De justiça. Obrigada, Tiago. Ele beijou minha mão. Não me agradeça. Eu devia ter feito isso há 5 meses. Levantou. Olhou para Larissa. Hoje. A gente muda hoje. Naquela manhã começamos a mudança. Tiago e Larissa tirando coisas da suíte master. Levando para o quarto dos fundos. O quartinho onde eu morei 5 meses. Eu levando minhas coisas para a sua suíte. Minhas roupas no closet espaçoso. Minhas fotos na penteadeira. Foto do Valdir na mesinha de cabeceira. Às 3 da tarde. Estava pronto. Eu na suíte master. 25 metros quadrados. Cama king size. Banheiro com banheira. Varanda com vista. A suíte que sempre deveria ter sido minha. Deitei na cama. Afundei no colchão macio. Olhei o teto alto. A luz natural entrando pelas janelas. E chorei. Mas dessa vez, não de dor. De libertação. Naquela noite, pela primeira vez em 5 meses, dormi em paz. Hoje, 6 meses depois daquele confronto, minha vida é completamente diferente. Acordo na minha suíte. 25 metros quadrados. Luz natural entrando pela varanda. Som de pássaros. Colchão confortável. Lençóis limpos e macios. Tomo banho no meu banheiro. Com chuveiro que funciona. Espelho grande. Produtos de higiene que eu escolho. Desço para a cozinha. Faço meu café. Do jeito que eu gosto. Sento à mesa de jantar. Não mais na cozinha. Não mais em prato de plástico.
como parte da família. Porque sou parte da família. A relação com Larissa nunca mais foi a mesma. Não finjo que foi. Ela me trata com respeito agora, mas não com amor. Não com carinho genuíno. É cumprimento de obrigação. É medo de processo. É vergonha do que fez. Conversamos pouco. Bom dia. Boa tarde. Precisa de alguma coisa. Nada profundo. Nada real. E tudo bem. Aprendi que nem todo relacionamento se recupera. Algumas feridas não cicatrizam completamente. Algumas traições não se perdoam, mesmo quando se aceita. Eu a perdoei? No sentido de não desejar mal? Sim. No sentido de confiar novamente? Nunca. Tiago mudou. De verdade. Pede desculpas até hoje. Mãe, me perdoa por ter sido covarde. Passou a me defender. Estabeleceu limites com Larissa. Minha mãe não é empregada. Se precisa de ajuda na casa, contrata alguém. Contrataram. Diarista 2 vezes por semana. Eu não limpo mais. Não lavo roupa de ninguém. Não acordo às 5:30 para fazer café. Faço o que quero. Quando quero. Voltei a viver. Retomei contato com amigas de Sorocaba. Visito 1 vez por mês. Às vezes fico o fim de semana inteiro. Na casa de Silvana, que virou amiga próxima, comecei a fazer trabalho voluntário. Hospital das Clínicas de Campinas. 2 vezes por semana. Converso com pacientes. Seguro mãos. Escuto histórias. Faço o que sempre amei. Cuidar de gente. Ontem, uma paciente de 75 anos me disse chorando: minha filha não vem me ver. Diz que está ocupada. Segurei a mão dela. Eu sei como dói. Mas seu valor não depende de quem te reconhece. Depende de quem você é. E você é valiosa. Ela apertou minha mão. Obrigada. Precisava ouvir isso. Eu também precisei ouvir isso há 6 meses. E aprendi da forma mais dolorosa possível. Meu valor não vem de Larissa me aceitar. Não vem de Tiago me defender. Vem de mim. Das vidas que salvei. Do trabalho que fiz. Da dignidade que reconquistei. Tenho 71 anos agora. Cabelo mais grisalho. Rugas mais fundas. Corpo mais cansado. Mas alma? Alma está mais forte que nunca. Aprendi que nunca é tarde para se defender. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para dizer não. Aprendi que amor que humilha não é amor. Família que explora não é família de verdade. E gratidão não pode ser cobrada, mas dignidade pode ser exigida. Salvei a vida de Larissa em 2021. E em 2025 salvei minha própria vida. Não de doença, mas de aceitação passiva da humilhação. Os 200 mil reais nunca voltaram. Não espero que voltem. Mas conquistei algo mais valioso. Respeito. Espaço. Dignidade. Direito de viver meus últimos anos com a cabeça erguida. Valdir aparece nos meus sonhos às vezes, sorrindo, orgulhoso. Sabia que você ia se lembrar quem é, Ivone. Sabia. Acordo com lágrimas nos olhos. Mas lágrimas de saudade. Não mais de desespero. Não sei quanto tempo ainda tenho. 71 anos. Talvez 10 anos. Talvez 20. Talvez 5. Mas sei que vou viver esses anos com dignidade, com respeito, sem aceitar migalhas de amor, sem mendigar reconhecimento. Porque Ivone Pereira não é coitada, não é peso, não é estorvo. É enfermeira aposentada, é mulher que salvou centenas de vidas, é mãe que criou filho com amor, é esposa que amou e foi amada, é sobrevivente que lutou e venceu. E mais importante, é mulher que aprendeu que salvar outros é nobre. Mas salvar a si mesma é essencial. Hoje à tarde vou para a varanda da minha suíte. Vou sentar na espreguiçadeira que agora é minha. Vou tomar chá olhando o jardim. Vou ler um livro. Vou aproveitar o sol. E vou agradecer. Por ter tido coragem. Por ter lutado. Por ter me lembrado do meu valor. Porque, no final, descobri algo fundamental.
Você pode ensinar as pessoas a te respeitarem. Às vezes com palavras, às vezes com ações, às vezes com processos e documentos. Mas ensina. Porque respeito não é opcional, é direito. E direitos se exigem. Esta é minha história. História de queda, de dor, de humilhação, mas também de renascimento, de luta, de vitória. E se você está passando por algo parecido, escuta o que aprendi. Você não é peso. Você não é inconveniente. Você não tem que aceitar humilhação em troca de teto. Você tem valor. Você tem direitos. Você tem poder. Só precisa se lembrar disso e ter coragem de usá-lo. Esta história chegou ao fim, mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma.